Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se nós queremos viver num país pacificado, nós precisamos necessariamente enfrentar os demônios nossos que nos afligem. E os demônios estão na política, eles estão no crime. Eu serei o presidente da República que vai exorcizar esses demônios, que vai destruir o crime. É o caminho, por exemplo, do voto do Kim ontem. Ontem o nosso deputado federal, ele votou e discursou contra o tal do fim da escala 6x1. E é tudo, nossa, como ele é mau, não é mau. O governo está enganando os trabalhadores, o governo está falando para as pessoas que as pessoas vão trabalhar menos e vão ganhar igual, é mentira. É mentira, o mercado se autorregula, muita gente vai perder emprego, muita gente vai ganhar menos, muita gente vai cair na informalidade, e ele está avisando mesmo tomando porrada. Esse tipo de postura destoa da postura, por exemplo, do resto da direita. Tem a direita bolsonarista que gosta muito daquele tal de Nicolas. Aquele Nicolas é um farsante, ele foi lá, fez um monte de pirueta e votou com o governo Lula a favor aí do fim da escala 6x1. Então, nós somos o grupo político que fala a verdade amarga para as pessoas, não se importando com as consequências. Deve ter pessoas que estão nos ouvindo aqui, ouvintes falando, mas Renan, isso é mal. Não, eu gostaria muito que todo mundo pudesse trabalhar menos e ganhar mais. Agora, eu também gostaria de comer, sei lá, um bolo de chocolate todo dia e não engordar. A realidade, ela existe. Eu não vou negar a realidade. Eu estou falando para as pessoas. A realidade é que vai dar problema. Vocês querem ouvir a verdade ou vocês querem que eu minta para vocês? Eu não vou mentir. Não é nem do meu grupo, nem de mim, do meu jeito de ser, vamos dizer, ficar mentindo para iludir as pessoas e tomar voto delas. Então, esse é o nosso perfil. E isso nos torna muito diferente dos demais. Trazer a mensagem amarga e trazer também a mensagem de esperança, mas através de coisas execuíveis que possam ser realidade, é o que nos torna diferente dessa massa de populista e picareta que tem por aí. Que representação hoje o partido, o movimento, digamos assim, tem no Congresso hoje, Renan? Hoje tem um deputado federal aqui em Kataguiri. O Kataguiri. Assim, muita gente se ofereceu para vir para o partido, mas a proposta que eles faziam era a seguinte: olha, eu vou pro partido, mas vocês me dão um diretório do partido no meu estado e eu toco ele aqui. Eu falei, não. Muito jovem coletou assinatura no teu estado, centenas em vários estados, para chegar no fim do dia um cara que não tem nada a ver com isso e ficar dono do partido num lugar. Eu não vou fazer isso com as pessoas que participaram dessa construção, eu vou construir com o meu time. Isso seria uma traição com as pessoas. Então nós colocamos apenas quem é prata da casa. Tá certo. Você está com uma proposta de percorrer os pequenos municípios, as cidades pelo interior do Brasil, com motorhomes, é isso? Fala um pouquinho. É isso mesmo. É isso? Fala pra gente aí. Eu estou terminando de levantar agora doações para pegar um motorhome. Eu estou rodando de carro, por exemplo. De carro ainda. Então, eu vim para Bahia de avião, mas de avião eu peguei um carro alugado em Salvador e aí estou fazendo todo o trajeto. Camaçari, Feira, vim descendo, fui para Ilhéus, Itabuna, agora Teixeira, vamos para Porto Seguro e de carro. Mas eu tenho que voltar para São Paulo, tem todo assim, de carro tem uma logística piorada, eu tenho que parar no hotel. Com o motorhome, é hotel e carro ao mesmo tempo. Então, à noite, a gente pode fazer deslocamento enquanto eu durmo, por exemplo, a equipe está dirigindo, então a gente consegue rodar o Brasil mais rápido. Então, é uma das coisas que a gente quer. Na marcha dos prefeitos que aconteceu em Brasília, o senhor defendeu que a distribuição de recursos federais, para as cidades, essa distribuição deve ser baseada permanentemente em metas de desempenho econômico e social. Esse radiante está muito bom, exatamente isso. Na prática, como fazer isso? Muito simples. Imagina o seguinte, a gente está aqui em Teixeira de Freitas. As pessoas vão ter um painel. Sabe quando a pessoa está assistindo jogo de futebol, aí vai no cabo do primeiro tempo e mostra quantos chutes a gol tiveram, quantos gols fizeram, quantos dribles um jogador teve? Isso, é estatística. Estatística. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, as pessoas vão ter acesso, todo mundo, a um painel de desempenho do município. Olha, se o município foi bem na área de educação, foi bem na área de saúde, se ela foi bem na área de segurança, se ela aumentou a atividade econômica. Se ela vai bem, ela ganha pontos. Através desses pontos, o município se qualifica para receber não só emendas dos deputados para os projetos que melhorem os índices, mas o prefeito também pode concorrer à reeleição. E aí a cidade tem mais recursos. Se o município vai mal, vai ser colocado um comissário na cidade. Esse comissário ele vai fazer a gestão para recuperar o município, mas o prefeito ele perde os direitos políticos e não pode concorrer à reeleição. Por quê? Aí o bom prefeito, o prefeito que está trabalhando pelas pessoas, ele cresce. A carreira política dele até vai bem, porque eu fico feliz que um prefeito que vai bem tem uma grande carreira política, porque significa que ele vai fazer bem para as pessoas. E o prefeito que vai mal, fica sem direito político. Essa tem que ser a regra.
E aí, qual é o critério? Muitas vezes, né, o eleitor não sabe avaliar. Às vezes o eleitor vota numa pessoa porque gosta dele, porque ganha um dinheirinho do político, porque o político dá um cargo. Agora não, vai ser objetivo o critério. Olha, o prefeito que está indo bem, ele está indo bem porque o PIB da cidade era X, agora é X vezes 2. Ele aumentou a atividade econômica. Perfeito. Bom ponto para o prefeito. Nós temos que trabalhar por isso. Nós temos que trabalhar para ter critérios muito claros de avaliação que façam com que a vida das pessoas melhorem. Limpeza urbana, saneamento básico. Imagina se esse for o critério, vai melhorar tanto, porque o prefeito vai ficar com medo de perder direito político dele se ele não deixar a rua limpa, se ele não arborizar as ruas, se os alunos não estiverem indo bem na escola. Tem que ser assim. O prefeito tem que ter medo de mal. Certo, ouvinte, nós estamos... A gente não, não leva ao ar, mas eu acabei de falar em off aqui para o Renan, que me chamou a atenção o fato de meu filho, de 19 anos de idade, né, ter me perguntado: pai, o senhor conhece, já ouviu falar no Renan Santos, candidato a presidente? Falei, já, mas até então superficialmente, né, Renan? Ele começou a me dar uma aula de quem era o Renan Santos, das propostas, inclusive citou a proposta para extinguir gradualmente as favelas no Brasil, né, dentro de um prazo de 30 anos. Aí eu, meu filho, como é que ele vai fazer isso? Ele falou lá do Rio de Janeiro se transformar lá em Independente. Como é que é isso? Nossa, Renan? mas seu filho não, é sério. Seu filho tá por dentro de tudo. E aí depois, é isso que vai fazer a gente ganhar a eleição. E aí depois me mandou um vídeo, né, seu falando sobre o tema. Que proposta é essa de acabar com as favelas, Renan? Primeiro, sim, parabéns pelo teu filho, tá? E pessoas como teu filho vão fazer a gente vencer as eleições. Eu falo com toda tranquilidade. Ninguém tem a militância mais engajada e mais inteligente do que a nossa. Capaz de falar de propostas. Ele não tá falando pra você, vai no Renan porque o Renan é legal. Não, ele tá no detalhe. E essa é a nossa diferença pros demais. É por isso que a gente vai vencer a eleição. Desfavelização, seguinte, nenhum país sério, as pessoas moram em favelas. Nos Estados Unidos chama de slums, né, favela. Favela é uma organização social horrenda, sem saneamento básico, em que as pessoas vivem de maneira bestializada, tomado pelo crime, com mau cheiro, com casos mais, vamos dizer, mais evidentes de tuberculose, porque tem muito mofo por causa da proximidade das casas, com gravidez na adolescência numa taxa muito mais alta. Ou seja, a favela é um erro. O Brasil começou a achar que é parte da nossa cultura ter favela, muito por conta daquela propaganda imunda lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro adora ficar exportando. Ai, não, a gente é favela. Favela é uma ova. Eu não sou favelado e eu não quero que ninguém seja favelado. Pois bem, nós precisamos fazer um grande plano de regularização fundiária e infraestrutura para transformar o que hoje a gente chama de favela em bairro, para tirar as pessoas que estão em áreas de risco e colocar elas em condomínios de prédios, para que esses condomínios de prédios e para que essa reurbanização seja feita também com lei e ordem. Ou seja, o que eu chamo de lei e ordem? A pessoa não vai poder refavelizar, pegar a casa que eventualmente foi paga pelo contribuinte para que ela possa morar e refavelizar ela. Ela perde a propriedade daquilo, ela vai ter que respeitar a arquitetura da casa que foi oferecida para ela. Ela vai ter que respeitar a rua, não vai poder ter pichação, vai ter câmera na rua, vai ter escola próxima. A gente vai dar cidadania para as pessoas e vai trazer para as pessoas o comportamento cultural de alguém que saiu da favela. Vai ser imposto lei e ordem, assim como vai ser trazida para as pessoas cidadania. Porque quando você vive numa organização social que é a da favela, você se faveliza mentalmente. Como eu te disse, gravidez na adolescência, promiscuidade. Infelizmente as pessoas da favela não conseguem se proteger culturalmente de um caldo cultural horrível que é criado ali. E que a mídia fica falando, nossa, isso é lindo, isso é bacana. Isso é horrível. Então a gente está falando aqui de coisa de, vamos colocar, 8% da população brasileira que vive em favela. 16 milhões de pessoas. Algumas são, vou colocar, favelas de barraco de madeira. Isso aí vai ter que ser tudo derrubado. Aquele terreno limpo, se tiver em área de manancial, vai ter que tirar as pessoas dali e vai ter que montar predinhos ou casinhas fora para que essas pessoas vão ver de maneira digna. Outras, já tem um bairro estabelecido, um local plano, por exemplo, a gente tem que readequar a casa, é o caso mais barato. Vai ter que abrir vias de passagem entre todas as casas para que ambulância possa passar, carro possa passar, para que tenha meio fio, para que a gente tenha arborização, tem escola que tem delegacia de polícia. A gente vai fazer zonas econômicas especiais nesses lugares para que comerciantes e empresas se instalem ali, para que tenha emprego ali próximo. A gente vai fazer tudo isso em parceria com a iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada faz as obras e o espaço que a iniciativa privada consegue economizar. Porque a gente sabe muito bem que a favela, por mais que tenha algum grau de verticalização, ela, se você faz prédio, você ocupa espaço. E você, se você faz prédio, você libera espaço. Liberando espaço, a gente pode fazer um shopping center ali, a gente pode fazer um espaço para atender comercialmente aquelas pessoas e a iniciativa privada investir e lucrar com isso. Assim a gente traz dignidade para as pessoas de maneira economicamente viável. Pois bem, a gente tem que fazer isso não em 30 anos, em 10 anos.
Eu quero em 10 anos não ter mais 10 favela. anos? 10 anos não ter mais favela no Brasil. E não é difícil. A China fez muito mais em muito menos tempo. A China fez habitação para centenas de milhões de habitantes. Centenas de milhões. Em um período mais curto de tempo. Então, nós podemos. A gente tem que voltar a ter essas grandes ambições. O Brasil perdeu a ambição de qualquer coisa. A gente não consegue entregar uma obra no prazo. As nossas ruas são feias, as nossas cidades são horríveis. Desfavelizar é uma forma da gente tornar o brasileiro civilizado. A gente está criando uma massa de jovens incivilizadas. E é obrigação do Estado resolver isso. No campo da segurança pública, Renan, o senhor falou, né, o senhor defende aí uma postura de o que a gente chama aí normalmente de tolerância zero, né? O uso do chamado direito penal do inimigo contra membros de facções criminosas. Você está numa cidade, Teixeira de Freitas, um estudo recente, saiu nesta semana, Teixeira de Freitas ocupando no ranking de violência, de mortes violentas no Brasil, a gente ocupando aqui a 12ª colocação. Nossa, eu não sabia que Teixeira estava nessa situação. No ranking nacional. A cidade de Porto Seguro, não sei se você já passou por lá, aparece nesse mesmo ranking na 8ª colocação. Nós temos aqui um grave problema de conflitos agrários em nossa região extremo sul baiano. Na segurança pública e com relação a esta questão dos conflitos no campo, que proposta você tem, de que forma você acompanha? Vamos lá, primeira coisa, vocês sabem, eu peço que o ouvinte entenda que os assentamentos de reforma agrária no Brasil foram um fracasso. A produtividade dos assentamentos é mínima. Portanto, não haverá absolutamente nenhum caso novo de reforma agrária no Brasil, enquanto a gente não aumentar a produtividade daquelas pessoas que foram assentadas. Senão o recado que a gente está passando é o seguinte: a gente vai tirar a terra de alguém e vai dar essa terra para uma pessoa que não está trabalhando a terra. E aí ela não cumpre o tal do fim social, da função social da propriedade, que é uma mentira, não deveria existir isso na Constituição, mas na prática, já que existe, vamos então obrigar que os assentados cumpram. Então não vai ter mais conflito fundiário, nós não vamos fazer nenhuma demarcação de terra indígena, nós vamos parar todos esses processos e toda essa guerra que é construída contra o agricultor vai ser parada. Pelo contrário, eu vou para cima das ONGs internacionais que financiam isso, eu vou para cima de toda e qualquer falsificação com relação a essa questão de terras indígenas e de homem branco, sei lá, um homem branco meio pardo que nem tem índio na composição étnica dele e bota um cocar, eu sou índio, vou invadir essa terra. Não vai, ele vai invadir, é uma boa cela na cadeia se vir resolver aprontar. Esse vai ser o papel do nosso governo, vai acabar essa questão fundiária e eu sei como isso atormenta as pessoas aqui no sul da Bahia. Segunda coisa que é bem importante colocar: combate a crime organizado, ela será feito em muitos ângulos, mas o principal é a imposição da lei da ordem e da autoridade do Estado por meio da violência. O Estado vai agir utilizando a ferramenta da violência contra quem está usando violência contra as pessoas. Então, se você que está nos ouvindo aqui é membro de uma facção criminosa aqui em Teixeira de Freitas, já que é uma cidade tão violenta, deve ter algum vagabundo ouvindo. Vagabundo, presta atenção, eu vou pegar você. Se você tentar reagir, você será morto. E você vai ser morto já ano que vem. Então é bom que você já faça seus planos esse ano, sabe, se despeça da sua mãe, fala com os teus familiares, porque se você continuar na atividade delituosa e resolver aparecer um dia armado, você será devidamente furado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: se entregou, o vagabundo que está nos ouvindo, tá tudo bem. Você vai ficar 20, 30 anos na cadeia, porque as nossas leis penais vão aumentar e não vai haver progressão de pena, que a lei de execuções penais será alterada para a gente não ter mais a famosa progressão, a famosa saidinha. Então, a tua vida, se você está ouvindo que é um bandido, prepare-se, tente me matar, como muita gente fica me ameaçando, porque eu chegando ao poder e eu estou subindo nas pesquisas, bicho vai pegar. E precisa ser assim. Eu vou fazer mais presídios. Fica lá, Renan, você vai fazer mais presídios ou mais escolas? Mais presídios. Eu vou fazer mais presídios. Eu preciso fazer com que a escola que exista funcione, e já tem escola suficiente, e eu vou fazer presídios para colocar bandido. Aumentei a lei e ordem, aumentei as punições, eu vou vir com o direito penal do inimigo que o senhor citou, que vem a ser o seguinte: o Estado tratar como diferente quem já se considera diferente. Então, esse membro da facção que estava ouvindo a gente na rádio agora, se ele pertence a uma facção, ele é do bonde dos malucos, ele é do Comando Vermelho, muito simples, você está em recorrente cometimento de crime por parte da sua facção, então eu não te considero mais um titular de direitos e deveres como um cidadão comum no Brasil. Você não tem a presunção de inocência, se você nunca terá progressão de pena, todos os crimes que você cometeu são inafiançáveis, e se um policial te viu na rua e te identificou, você não tem audiência de custódia, você não tem nada de ser levado na hora para o presídio. Na hora.
Assim funciona o direito penal do inimigo. A pessoa que se coloca como elemento de um grupo de exceção será tratada como exceção. E nós vamos te tratar dessa maneira. Então, o bicho vai pegar, porque aí eu consigo destruir o crime organizado muito mais rápido. O Estado passa a ter ferramentas para destruir o crime organizado que ele nunca teve antes. E essas ferramentas eu vou trazer. E aí as polícias, junto com o Ministério Público, junto com o governo federal, nós vamos para cima. E aí, se há qualquer cidade que está tomada pelo crime, ela será devidamente retomada pelo Estado. Eu soube que Porto Seguro, veja só, o Monte Pascoal, onde o Brasil foi descoberto, ele já tem símbolos do Comando Vermelho, de facções. Ou seja, as facções tomaram um símbolo nacional e o pedaço de lixo que é o atual presidente da República, o Lula, permite isso. Isso é humilhante para nós brasileiros. O Brasil tem que ir lá e retomar. O Lula não retoma porque o Lula é vagabundo, o Lula é malandro. O Lula e o partido dele são amigáveis com o crime organizado. Eu não serei, eu vou retomar o Monte Pascoal, eu vou retomar o sul da Bahia, assim como vou retomar todas as áreas tomadas pelo crime ao redor do Brasil. Bom, o senhor acabou de citar então o presidente Lula, né, o que o senhor pensa dele. Do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, aí eu aproveito e pergunto ao senhor, já que é um tema recorrente, é o reconhecimento do PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Sua posição? É o direito penal do inimigo que eu falei. O direito penal do inimigo dá um status especial. O fato Mas reconhecer oficialmente? Não, é que assim, isso não faz diferença. Isso é uma forma da gente explicar para as pessoas que um grupo terrorista tem um status especial diante da legislação. Ou seja, se você é membro de um grupo terrorista, claramente você vai ser tratado, vamos dizer, com muito mais gravidade pelo Estado. E tratar uma facção criminosa nesse sentido é necessário. Ele ter um status de grupo terrorista ou não, porque a gente quer fazer, não faz diferença. Porque a gente já vai impor a punição para ele dessa maneira. Mas vai fazer diferença de ações externas no Brasil? Não faz, porque assim, muita gente na esquerda fala assim, o Donald Trump, ele quer que você reconheça eles como terrorista, porque aí os Estados Unidos vêm e invadem o Brasil. É mentira. Os Estados Unidos reconheciam o ETA na Espanha como um grupo terrorista, eles nunca invadiram a Espanha. Os Estados Unidos reconhecia, sei lá, o Sendero Luminoso, aqui na América Latina mesmo, como grupo terrorista, e também nunca invadiu, acho que o Peru. Mesma coisa com, vou dar um exemplo, falei o ETA no País Basco, o IRA na Irlanda, ele não invadiu. Então, o Brasil fica com a opção de ter um auxílio americano. Eu não quero auxílio americano. Não quero. Acho que quem tem que derrotar o crime organizado no Brasil são os policiais. Os policiais brasileiros estão enfrentando esses caras há décadas. Eles querem ter a honra e o prazer de eliminar esses caras do mapa, e eu vou dar para eles essa honra e prazer. Renan, e esse escândalo do Banco Master? Parece que ainda vai dar muito pano para manga, né? Como é que você vê o envolvimento da classe política, o nosso judiciário, né, empresariado? De que forma você acompanha? O que você acha, né? Como é que vai terminar isso? Bom, estão desenhando para terminar em pizza, para terminar em nada. Estão evitando a delação do Vorcaro. O Vorcaro fica tentando vazar conteúdos que ele tem das pessoas que ficaram próximas dele, e aí isso vai de membros do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro está no escândalo do Banco Master. Tem eleitores do Flávio Bolsonaro aqui na cidade. Eu falo para vocês deveriam ter vergonha de sabe, ser um pai de família bom, uma mãe de família, uma pessoa eventualmente religiosa, e defender um ladrão como esse cara. Esse cara é um bandido envolvido em todos os escândalos. Não faça isso. Não faça isso. Se você é uma pessoa decente na sua vida pessoal, não apoie uma pessoa indecente na política. Isso acaba fazendo diferença. Além do fato do Flávio Bolsonaro perder pro Lula por causa do escândalo do Banco Master. Então, eu falo assim de maneira muito, muito clara. O PT está envolvido. Tá? O Lula recebeu o Vorcaro, inúmeros ministros, não todos, né? Inúmeros ministros do Lula estão envolvidos no Master, são consultores do Banco Master. O Ricardo Lewandowski é consultor. O Jacques Wagner aqui da Bahia, a mulher dele tinha uma empresa que fazia consultoria para o Banco Master. E não é consultoria, só para a galera entender. Era só um documento para, né, dar uma grana para eles fazerem uns favores em troca. A mulher do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli era sócio da turma do Banco Master no Resort Itaiaia, lá no Paraná. Então, poxa, o que eu falo assim de coração aberto, não sejamos idólatras de político que não presta. Se você é petista, tá me ouvindo, o Lula tá nesse escândalo, como já teve em tantos outros. O Flávio Bolsonaro, se você é bolsonarista, tá envolvido. Vamos procurar coisa nova. Não é apoiando o ladrão que isso vai combater corrupção, isso não existe. Tá certo. Bom, nós sabemos, Renan, que o Brasil enfrenta aí desafios imensos, né? São muitos os desafios do nosso país que vão de economia, pacificação social. Para o ouvinte que está nos acompanhando agora em casa, no trânsito, está no trabalho, qual é a principal mensagem, né, que você deixa para que o nosso país, né, o nosso Brasil, né, o Partido Missão, o Partido Missão
e sua pré-candidatura, uma mensagem do que você pretende construir com missão, sendo eleito presidente da República. Deixa essa mensagem aí. Eu vou, de maneira bem clara, eu não quero pacificação. Eu não quero. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não quero porque se pacificarmos significa que a gente vai deixar inúmeras cidades na mão do crime organizado. Se pacificarmos, a gente vai deixar vagabundo administrando as nossas cidades. Se pacificar, a gente vai deixar os mesmos corruptos administrando o Brasil. Tá? A Bíblia já diz, né? Um grande homem, né? Eu não gosto de ficar fazendo citações bíblicas porque eu não quero me aproveitar da fé das pessoas, mas ele dizia: eu vim pela espada. Eu também vou pegar agora uma citação que não é bíblica, uma citação histórica dos romanos. Se vis pace para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se nós queremos viver num país pacificado, nós precisamos necessariamente enfrentar os demônios nossos que nos afligem. E os demônios estão na política, eles estão no crime. Eu serei o presidente da República que vai exorcizar esses demônios, que vai destruir o crime organizado, que vai impor lei e ordem, que vai fazer com que as nossas escolas funcionem, que as nossas ruas sejam limpas, que você seja respeitado quando você anda, que o seu trabalho, você vai receber o dinheiro, o fruto do teu trabalho, porque os impostos serão mais baixos e o juros será mais baixo. Vou cuidar das contas públicas, vou tirar vagabundo do governo federal e o Brasil vai ser uma das 5 maiores nações do mundo em 30 anos. É isso que nós precisamos fazer.